se a gente procrastina nas coisas pequenas, a gente não vai conseguir botar em ordem, né, os estudos ou a vida nas coisas grandes. O que eu quero dizer com isso? Vê só, se você tem 2 horas para estudar porque trabalha e estuda, e você não consegue se dedicar a essas 2 horas como deveria, porque é o tempo que você tem, dificilmente você vai conseguir estudar 4, 6, 8 horas por dia, porque é muito maior o objetivo. Então, perceba, o que eu acho que você tem que fazer? Pegar o tempo que você tem disponível, estudar o tempo que você tem disponível, aproveitar ao máximo ele, para aí sim, se sentindo produtivo nos estudos, tomar uma decisão no sentido de, então agora eu vou deixar o meu trabalho, agora eu vou tentar pegar um trabalho com menos horas, ou não vou querer a prorrogação do contrato. E eu tô sendo bem sincero aqui contigo, porque eu não acho que você tendo o dia inteiro vai resolver a sua vida, não. Eu acho que o que você tem que fazer é seguir o plano dos estudos que foi feito, colocar ele em prática para aí sim, não, agora eu estou conseguindo cumprir isso. Sentir firmeza no que você está fazendo para tomar qualquer decisão sobre deixar emprego achando que é isso que vai fazer você trabalhar mais. É uma decisão muito delicada, muito arriscada. Das poucas vezes que eu vi isso acontecer aqui no programa, os alunos estavam voando nos estudos. Como assim voando? Vou te dar um exemplo de um aluno que hoje é procurador, o Abner. Ele vinha estudando 4 horas por dia. Mas estudando as 4 horas que ele tinha por dia, porque ele era advogado, etc. Mas estava estudando as 4 horas. Começou a fazer os primeiros simulados, como você já sabe no método. Fez o simulado de 50%, fez o simulado de 100%, chegou até a prestar uma prova e tendo alto rendimento, né? Alto rendimento é o quê? 60, 70, 80, 90. Ou seja, ele estava vendo que estava dando certo. Aí o que ele fez? Roberto, eu estou pensando em deixar o escritório para me dedicar 100% aos estudos. O que você acha? Partindo desse histórico dele, eu falei, olha, Abner, pelo seu histórico, sabendo que você está se dedicando, vendo que você está realmente fazendo o que precisa ser feito, que é sentar e estudar e cumprir o planejamento que a gente fez dele, eu acho que você tem que conversar com sua esposa. Na verdade, a pergunta não foi nem essa, porque ele me respondeu da esposa. A pergunta foi, e você teria uma outra forma de se manter? Aí ele falou, eu tenho minha esposa, que já é servidora, acho que ela era alguma coisa do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí eu falei, bom, então conversa com ela, porque se ela consegue segurar as pontas na questão financeira da casa e você consegue só se dedicar aos estudos, eu não tenho dúvida que se você só estudar, você vai passar mais rápido. E assim ele fez. Mas veja, era uma pessoa que estava estudando, não estava procrastinando. Você está procrastinando as poucas horas que você tem. E você está me dizendo que vai conseguir estudar o dia inteiro e que quer largar o emprego por causa disso? Não é isso que vai fazer você estudar mais. Não é ter mais tempo. Tudo que a gente se propõe a fazer nos cria uma expectativa. Quando a gente começa um projeto, estudar para um concurso, emagrecer, pode ser o que for, né? Isso nos cria uma expectativa, porque a gente está esperando que aquilo se concretize na nossa vida. A gente está esperando que a nossa vida melhore. A gente quer ter progresso. Todo ser humano precisa sentir que ele está crescendo. Pode ser em qualquer aspecto da vida, inclusive, né? Às vezes não é necessariamente no campo profissional, mas pode ser no campo familiar, eu restabeleci um laço com alguém, mas pode ser um crescimento também no campo financeiro, pode ser um crescimento no campo da saúde, não importa. Em alguma área da nossa vida a gente precisa estar melhorando. No caso dos candidatos concurseiros, existem 2 grandes áreas que eles precisam trabalhar, que é tanto no ponto de vista de aumentar os acertos nos concursos, nas questões, né, nas provas, ou seja, tá aprendendo e tá ficando cada vez mais próximo para passar, e no campo do comportamento. Não procrastino mais, conseguir estudar 5 dias seguidos, sem parar, conseguir terminar as provas do nivelamento, conseguir avançar no material, conseguir acertar mais questões, conseguir fechar todos os assuntos de uma matéria. Tudo isso pode se transformar nesses pequenos crescimentos que todo concurseiro precisa sentir para passar. Porque se ele alcança isso, ele começa a focar muito mais no que está sendo feito, ou seja, eu estou avançando, estou crescendo, lembra? A gente precisa crescer, do que focar no que não está sendo feito. Agora, aí existem 2 tipos de candidatos, né? Existe a galera que entende isso, entra em prática e começa só a olhar para o que foi feito, ainda quando a gente tem uma semana ruim de estudos, ainda quando a gente tenha uma prova, um revés, né, uma reprovação. E existem os candidatos que se cansam só por não fazer o que deveria estar sendo feito. Quando a gente está tentando se livrar da procrastinação, não pode ser guloso, não. Como assim? Não é porque você está tomando as decisões na sua vida que agora você vai sentar para estudar, que você vai imediatamente na primeira semana criar a expectativa que vai estudar todos os 5 dias. Não. Vamos começar com 2 dos 5, quem sabe até 3 dos 5 dias. Faz isso por 2 semanas. Começa a perceber como é que você se sente. Como é que eu tô me sentindo comigo mesmo? Porque é um relacionamento muito nosso, né? É eu comigo mesmo. Porque é sempre a gente com a gente mesmo.
né? É sempre eu ali sentado estudando, é sempre eu com meus pensamentos, é sempre eu com meus desafios, mas o concurseiro vive essa solidão que na verdade todo ser humano tem, né? Não importa em que grau, ou raça, ou país que ele esteja, ou dificuldade, ou desafio que ele esteja se propondo, ele vai ter que estar lidando com ele mesmo o tempo inteiro. Então você vai começar com essa meta. 2 de 5, 2, 3 semanas, 3 de 5. Opa! Próxima semana, quarta, quinta semana que você já se estabilizou com pelo menos essa quantidade. Essa semana que vem eu vou fazer os 5 dias de estudo dos 5 que eu tenho disponíveis para estudar, dentro da quantidade de horas que eu tenho para estudar. Assim que você vai vencendo a procrastinação. Não crie uma expectativa muito alta de que logo na primeira semana você vai bater todas as suas metas de estudo, porque isso tende a não acontecer. Por quê? Porque sua mente está acostumada a deixar para depois, com encontrar fugas, com encontrar outras coisas para fazer que teoricamente são mais importantes do que sentar para estudar. Como é que a gente cria mudanças em nossas vidas? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa ter o quê? Consciência do problema. Então a gente precisa criar uma consciência do problema. O que realmente está travando os meus estudos? O que está me impedindo de cumprir as horas que eu tenho livres para estudar? Então a gente acabou de fazer isso. Como é que a gente cria essa consciência do problema? A gente coloca o problema na nossa frente. A gente escreve ele num papel, a gente descreve ele num papel, a gente entende quando ele acontece, como ele acontece, quando ele se repete, por que ele se repete. Então a gente escancara o problema. Isso é criar consciência, é trazer ele de um lugar, talvez, no fundo da nossa mente que esteja meio escondido para a superfície. É óbvio o problema para mim, eu sei qual é o meu problema, eu sei de onde está vindo. No caso aqui, a gente está dando um exemplo de procrastinação. E aí, como é que a gente muda isso? Depois que a gente criou a consciência do problema, a gente cria uma intenção de mudança. Como é que a gente tem intenção sobre mudar alguma coisa? Quando a gente faz algum tipo de plano, quando a gente começa a pensar, nossa, como é que eu vou contornar essa situação? Quais são os artifícios que eu mesmo posso impor, limites e barreiras, regras que eu posso impor para mim mesmo para parar de, por exemplo, procrastinar? Então você começa a criar uma intenção, porque, veja, primeiro, olha só como é fácil não mudar. A pessoa tem um problema, mas ela sequer sabe que esse problema existe, ela não tem consciência do problema. É impossível mudar alguma coisa que você nem sabe que precisa ser mudada. Número 2, ela até sabe que tem esse problema, mas ela não está nem aí com intenção nenhuma, ou seja, não faz nenhum tipo de plano, não para meditar a respeito, para pensar, para analisar e criar essa vontade, essa intenção. Pô, eu quero mudar. Você quer mudar? Ótimo. Você está criando a intenção de mudança. E o terceiro e último ponto para criar uma mudança. Você precisa ter ações congruentes. O que são ações congruentes? Você precisa começar a agir no seu dia a dia conforme a intenção que você criou. Então, a partir do momento que você começa a ter as ações que vão ao encontro dessa sua intenção, você começa aos poucos a mudança que você tanto esperou. E veja, por mais que seja algo que a gente pense que, nossa, mas é mais forte do que eu, se você seguir esse passo a passo, esses 3 passos, você é capaz de mudar qualquer coisa que você queira mudar na sua vida. Inclusive, hábitos ruins que prejudicam a sua jornada até a aprovação. Então, 1, consciência do problema. 2, intenção de mudar. 3, congruência nas ações. Se você falhou no ponto 3, eu tenho certeza que você sai daqui, desse vídeo, sabendo que pelo menos você tem consciência do problema e você já está criando a intenção. O terceiro passo é o mais difícil de dar. É o que vai dar mais trabalho, mas em compensação vai ser aquele que vai te trazer mais prazer na medida que você vá aos poucos aplicando ele. Vai falhar alguns dias no começo? Vai, é natural, é esperado que se falhe. Mas na medida que você começa a fazer 3, 4, 5 dias de 5 da semana, você só vai ficar cada vez mais orgulhoso de você mesmo. Você só vai começar a só ter pensamentos bons sobre você mesmo e verificar que sim, é possível ser aprovado. Olha quanta coisa eu já mudei. Então é um processo, né?